todos, tudo bem? Eu sou o Lucas, eu sou estudante de Biologia da Unirio e sou bolsista IC também. Na Unirio eu faço parte do NEL, que é o Núcleo de Estudos Liminológicos. É um núcleo laboratório que fica na Unirio e esse núcleo ele é coordenado pela minha orientadora, a doutora Cristina Viz Castelo Branco. Então aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meu projeto de IC, que tem como título Espécie invasora no zooplâncton. O rotífero Quilicote bostoniensis no reservatório de Ribeirão das Lajes. Então, trazendo um contexto bem básico, né, o que é zooplâncton? Zooplâncton vem de zoo, né, zoo animais, e plâncton é a parte da coluna d'água que fica, né, em ambientes aquáticos. Então, trazendo bem rapidinho o que é, né, zooplâncton são animaizinhos que vivem nesses ambientes, né? Então, aqui a gente vê diferentes tipos que podem habitar, né, diferentes formas. Aqui a gente vê um rotífero, né? A gente falou que vai ser uma espécie invasora de rotífero. Então, aqui está um exemplar de rotífero, aqui tem um outro também, ó. Dá para ver que eles são até de formatos diferentes, né? Então, dentro do mesmo filo, eles podem obter formatos distintos, né? Inclusive, aquele cote que a gente vai estudar é total diferente desses dois aqui. Aqui também a gente tem um Cladócero e um Copépoda aqui. Mas enfim, no geral, os zooplâncton são animais pequenininhos, microscópicos, né, que só podem ser vistos através de lupa ou de microscópio, e são consumidores. O que é isso? Consumidores são os que consomem, em resumo. Mas a gente sabe que as plantas e as algas, elas realizam fotossíntese, né? Ou seja, elas produzem oxigênio, então elas são produtoras. Então o zooplâncton vai consumir os produtores, por isso que eles são chamados de consumidores. E por que isso é importante, né? Porque através desse ato, né, eles conseguem fazer com que aconteça o fluxo de energia e a ciclagem de nutrientes. E até também fazer com que a cadeia alimentar possa progredir, porque vão vir animais maiores e vão se alimentar do zooplâncton, como peixes, por exemplo, né? Então, o zooplâncton habita em diversos ambientes aquáticos. Pode ser no mar, pode ser no rio, pode ser em lago, pode ser em lagoa, pode ser em cachoeira, enfim, o que vier na nossa cabeça. Mas um dos principais que são estudados são os reservatórios. Aqui a gente tem um exemplo do reservatório de Ribeirão das Lajes, que é onde foi feito esse estudo, né? Então, esses reservatórios são usados para estudo, né, do zooplâncton, porque o zooplâncton, é bom dizer também, que eles são bons bioindicadores do local, né? Então, aqui, em resumo, né, falando do nosso trabalho também, é feito coleta, né? Foi feito coleta nesse reservatório de Ribeirão das Lajes entre os anos de 2001 e 2014. Mensalmente, ia lá em loco fazer coleta da água para se levar ao laboratório, né? E quando as pessoas iam lá fazer essas coletas, também era realizado análises multiparamétricas, né? Para saber a qualidade da água, saber a temperatura e tudo mais, né? E através desses anos, né, ou seja, foram determinados alguns pontos específicos no reservatório. Então, digamos que aqui na perto da parte costeira, 6.1, aqui no meio do reservatório 6.2, lá para o final 6.3, enfim, foram selecionados de 6 a 8 pontos. E mensalmente, todo mês que voltava lá, os mesmos pontos eram coletados, eram realizados coletas dos mesmos pontos, para saber o que mudou exatamente naquele local e fazer um estudo a longo prazo. Então, aqui está um exemplo de uma planilhinha que a gente tem planilhinha, né? Entre aspas. Daqui eu tirei o zoom só para ter uma noção mais ou menos do tamanho dela, né? Que inclusive não está totalmente compreendido aqui. Mas em resumo, como eu disse, eram feitas essas coletas lá entre os anos 2001, foram feitas coletas de 2001 a 2014, e todas essas amostras foram levadas ao laboratório para se analisar o que tinha nessa água, né? Então aqui foi catalogado todo o zooplâncton que foi encontrado, ou seja, todas as espécies em si. Aqui a gente dividiu por grupos de cladóceros, copépodes, rotíferos, protozoários e outros. Então, todos os organismos foram catalogados e ao todo foram 303 organismos, ou seja, 303 espécies como um todo. Então, dá para dizer que cada linha dessa aqui é um organismo e cada coluna dessa aqui se refere a um ponto de coleta. Então, aqui a primeira coluna, por exemplo, vai ser ponto 1, agosto de 2001. Aí, na segunda, do lado dela, ponto 2, agosto de 2001. E assim vai até chegar a 2014. E aqui essa primeira página, essa página trata dos indivíduos por metro cúbico. A gente tem outras páginas falando sobre outras, tratando outras relações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente nos outros slides também. Mas como eu disse, foram feitas essas coletas de 2011 e 2014 e ao todo foram 742 amostras. E é bom deixar claro que foram realizados dois métodos diferentes, né? Entre 2001 e 2009 as coletas foram feitas com o balde, né? E de 2011 a 2014 foram feitas com rede de arrasto. Essa rede de arrasto é só pensar na rede de pesca mesmo, sabe? Ela é usada para filtrar água e aqui no final dessa rede tem um copinho que vai armazenar aquilo que foi filtrado, né, por assim dizer.
e é o ideal para poder fazer coleta de zooplâncton, é essa metodologia. Assim como o balde também é. E aí, vamos lá, falando da quelicote em si, que é essa espécie, aqui está o exemplo da imagem dela. Como eu falei, viu como ela é diferente daqui de primeiro que eu mostrei? E aqui tem um videozinho dela se movimentando também. É um vídeo tirado da internet, tá? Não foi exatamente dessa coleta que a gente fez. Então, a quelicote, ela na verdade é um rotífero norte-americano, né? Ela veio de Boston, por isso bostonienses no nome dela. Só que aí, a partir de 1943, apareceu um relato dela na Suécia. Então, já imagina, ela era da América do Norte, nativa da América do Norte, e apareceu na Europa, na Suécia, em 1943. A partir daí foi o primeiro relato dela como invasora. No Brasil, ela chegou em 1997, ou pelo menos o primeiro relato dela no Brasil foi em 1997, e desde então ela continua sendo o único rotífero invasor que existe no Brasil. Ou seja, todos os outros rotíferos que a gente tem por aqui são nativos. A Quelicotia é a única considerada invasora, né? E tem estudos que dizem que ela prefere ambientes oligotróficos, ou seja, são ambientes em que tem uma melhor qualidade de água, que tem menos nutrientes na água, né? Então aqui a qualidade do rotífero, aqui a característica do rotífero, né? Inclusive, ela vai se alimentar agora no vídeo, ó. Vamos ver aqui, ó, se alimentando. Porque a característica dos rotíferos, aqui na boca dela ela tem aquela coroa de cílios, né, que gira, que ajuda a capturar o alimento e fazer ela se alimentar, né? Porque essa aqui na parte de cima é a boca dela e aqui é o resto do corpo, né? Então vamos lá. Por ela ser um invasor, a gente tem alguns estudos padrões que a gente é necessário realizar para poder entender a vida dela aqui, entender a vida também do zooplâncton em si nesse reservatório. Então, nossos objetivos foram avaliar a frequência da espécie no reservatório, né, vou explicar isso no próximo slide já, mas a gente vai usar aquela planilha que eu mostrei para vocês, dos dados e tudo mais, para poder trabalhar em cima dela. A gente quis analisar a densidade dela durante os meses do ano, a densidade é diferente da frequência, vou explicar isso daqui a pouquinho também, e estimar a biomassa dela e a correlação com os outros organismos, né, a biomassa dos outros organismos. Então vamos lá. Falando da frequência de ocorrência, o que é isso? Frequência de ocorrência é saber a porcentagem de vezes que ela aparece nas determinadas amostras. Então aqui a gente tem um exemplo por ano, né? E aqui fica bem claro, né? Se a gente usar o ano de 2014 como exemplo, fica até mais fácil, né? Digamos, um exemplo. Digamos que nesse ano foram realizados 100 coletas, 100 amostras. Lembra que eu falei no total são 742. Mas digamos que nesse ano em específico foram realizados 100. Em 100 dessas, aquele corte apareceu em 20 dessas amostras. Entendeu? É assim que funciona a porcentagem, né? Tem todo um cálculo realizado para saber essa porcentagem. A gente vê aqui que o melhor ano dela foi o ano de 2008, em que ela teve a frequência de ocorrência de 45,8%. Considerando como um todo, não são números muito altos, não. Né? Ela é uma frequência bem baixinha, para falar a verdade. Aqui a gente falando dos indivíduos por metro cúbico, ou seja, da riqueza dela, ou seja, quantos espécimes de quelicote apareceram, né? E aqui a gente tem alguns picos. É bem claro para analisar esse gráfico. A gente vê, na maior parte, um padrão se mantendo bem calminho, números baixos, e alguns grandes picos bem visíveis aqui nos gráficos. E aqui já vou dar um spoiler aqui dessa análise. É só você ver os meses que ocorreram esses picos. Ó, agosto de 2001, a gente vem junho e agosto, junho, abril, junho. Esse maior aqui, ó, junho de 2009. Então, já deu pra perceber que ela tem alguma relação aí, né? Vamos falar depois sobre isso na conclusão. Mas enfim, então aqui falando sobre os indivíduos por metro cúbico, a gente vê que números bastante expressivos de 2001 a 2009, certo? Sendo 2009 esse pico aqui de 51 mil espécimes encontradas. Só que aqui já vem aquela correlação. Lembra que eu falei que a riqueza é diferente da frequência de ocorrência? E aqui fica bem claro. Eu falei agora há pouco que em 2008 foi a melhor frequência de ocorrência que ela teve, né? Porque ela estava mais presente, 45%. Tu lembra disso, né? Então, só que aqui o número de 2009 foi maior, né? O que significa isso? Significa que em 2009 tinham mais espécimes nas amostras e em 2008 ela estava presente em mais amostras, ou seja, ela estava mais espalhada, estava mais presente nos outros pontos, né? E aqui a gente vê que a partir de 2011 ela decaiu, sumiu. Por que será que isso aconteceu, né? Se você ficou ligado na metodologia que eu falei agora há pouco, você já sabe, mas eu vou dar a cola no final. Seguindo, e aqui a gente fala sobre a quantidade total de organismos, né? Aqui a gente fala sobre riqueza, né? Quantidade de indivíduos. A gente vê aqui de cara esse pico aqui de 2007, é o que mais chama atenção, né? Mas aqui nesse ano teve um pico de protozoários, né? Tem um número bem grande. Só que se a gente for comparar todos os outros anos, a gente vê que os rotíferos, ó,
estão sempre ali em primeiro, segundo lugar na quantidade de indivíduos, né, na riqueza. Os rotíferos estão sempre ali dominantes. E aqui também a gente mostra uma porcentagem disso, né? A gente vê sempre que os rotíferos, né, com números maiores, se for comparado a todos os outros organismos. Mas se a gente for olhar aquele cote na Assembleia, né, nesse conjunto, comparando aos outros organismos, ela está sempre ali, ó, minúscula, laranjinha ali em cima, ali, quase não dá para ver em alguns anos. Porque a porcentagem dela, né, de presença dela, está sempre ali, ó, 0,2, 0,4. Lembra do ano de 2009 que eu falei que ela abundou? O melhor ano dela ela ficou com 1,5% se comparado a todos os outros organismos. A gente fala de quantidade, de riqueza. Né? Então ela não é tão expressiva. E aqui a gente vai falar sobre a biomassa. Né? A biomassa basicamente é o peso seco, né? Isso são valores em microgramas. A gente vê aqui que a biomassa de Copépodes domina totalmente, né? É super abundante se comparado a todos os outros. Aqui a gente tem os cladóceros também, em segundo lugar. Terceiro, os outros organismos, né? E os rotíferos aqui, baixinho. Aquele cotia nem tem uma barrinha dela aqui, né? Para ver a, a relevância dela em si, né? E aqui a gente compara também a biomassa daquele cotia com os outros rotíferos. A gente vê que dentro dos rotíferos em si, ela só equivale, a biomassa dela, no caso, equivale a só 1% de todos os rotíferos. Se comparado então com todos os outros, aqui ó, ela fica com 0%. Ou seja, é um número 0,00 alguma coisa. Bem baixinho. Aqui, se entre os rotíferos ela tem só 1% e os rotíferos são só 4% na biomassa total, imagina a quantidade daquele cote, né? Então, acaba não sendo tão relevante assim. E aqui, já chegando na conclusão, né, a gente viu que ela tem maior abundância entre os meses de junho e setembro, são meses de inverno, tá? Isso fica bem claro. A gente sabe quando eu mostrei aqueles picos lá, foram esses meses de junho e setembro. Isso se refere muito por conta da temperatura da água desses e por conta que os ovos de resistência dos rotíferos ficam no substrato, ou seja, lá no fundo, né? E nesses períodos de tempo, por ocorrer maior mistura da água, esses ovos estão lá embaixo, vêm para a coluna d'água, né? Vindo para a coluna d'água, participa da coleta. E aí, quando é feita a coleta, acaba esse número entrando, né? Esses ovos, aliás, eu esqueci de dizer, mas esses ovos eclodem, né? Quando ele vem para a superfície, para a coluna d'água. E aí, quando rola a coleta, acontece aqueles picos, porque é a hora que tá todo mundo ali. Acabou de nascer todo mundo, tá todo mundo ali, um número muito grande de espécimes, né? Tem estudos que correlacionam com isso, né? Inclusive tá nas referências, né? Que eu vou passar daqui a pouco. Dá para dizer também que o maior aproveitamento foi realizado com coleta com balde. Lembra que eu falei agora que ia dar a cola depois? É sobre isso aqui, né? Lembra que eu mostrei de 2001 a 2009, estava com números maiores, a partir de 2011 totalmente decaiu, sumiu. A gente correlaciona com o método de que foi utilizado para poder fazer a coleta. Né? De 2001 a 2009 estava sempre presente, com números acima de 10 mil, 40 mil, enfim. E a partir de 2011, quando mudou a metodologia para a rede de arrasto, ela não apareceu tanto, né? Mas isso também não significa que um método de coleta seja certo e o outro errado. O que dá para te dizer é que através do método de coleta de balde foi mais favorável para se achar aquele cote. Agora, não significa que a rede de arrasto seja errada. Pelo contrário, é até o método mais utilizado, né? Inclusive, tiveram outras espécies de outros organismos que multiplicaram a presença por conta da coleta feita com a rede. Mas a gente deixa claro aqui que aquele cote em si, a gente prova que ela é melhor encontrada, ela é, né, mais frequentemente vista em coletas realizadas com o balde. E aqui, como eu falei, a biomassa não é relevante se comparada à assembleia de outros rotíferos e de outros organismos, porque a gente viu que ali que ela é bem pequenininha, não representa quase nada, tá ali quietinha, e é isso. Mas ainda assim, há muito que se estudar, porque é, dentro desse estudo que a gente tem ainda, a gente pode analisar muitas coisas. Por exemplo, a gente pode ver como é que foi o crescimento dela, se ela cresceu durante os anos, né? Esse é um bom estudo para se ver por causa da adaptação dos invasores, né? Ver se ele se adaptou bem, se cresceu, se está se alimentando bem, ou se está pequenininho, está ali, está quietinho, né? Outras questões que pode ser estudada é a relação dela com os outros organismos, né? A presença dela afetou alguém, né? Teve alguém que diminuiu por conta da presença dela nos anos que ela estava mais abundante, então tem muito que se fazer ainda. Mas o que a gente tem já é bastante coisa e é muito relevante. Inclusive, aqui está uma comprovação que parte desse estudo que eu mostrei para vocês agora já foi apresentado no Congresso Internacional
internacional. No início de setembro, né, desse mês de setembro, a minha orientadora foi para a Croácia apresentar parte desse truque que eu passei para vocês aqui agora. Aqui está uma comprovação. Então, ainda tem muito o que se fazer, mas o que a gente já tem já é bem interessante, né? Então, tá aqui tá a nossa referência usadas, né, nessa apresentação em si. E é isso. Muito, muito